Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, vamos para aqui para mais uma aula falando hoje sobre múltiplos e divisores, tá? Hoje a gente finaliza essa parte e hoje a gente vai falar sobre critérios de divisibilidade, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que são os critérios de divisibilidade. Tem aqui essa cena, tá? Que se passa aí. Olhem aí, acompanhei no livro de vocês, coloquei aqui mais resumido, mas vamos lá. O rapaz diz, ó, pronto, trouxe 715 abacates, agora eu vou dividir 715 por 3 para saber se podemos montar sacolas com 3 unidades sem sobra. Então ele quer dividir 715 unidades de abacate em 3 sacos e ele vai fazer essa divisão lá na calculadora para ver se é possível ou não que consiga fazer essa divisão. Se for possível, o resto tem que dar zero. Ou seja, a divisão tem que dar exato, vai dar o quociente exato ali sem nenhuma parte decimal. Ou seja, sem vírgula, tá certo? Não precisa, responde o outro, já que a divisão não será exata. Como soube tão rápido? É que eu usei o critério de divisibilidade por 3. O critério de divisibilidade por 3, e com isso eu nem preciso fazer o cálculo para saber se é ou não possível eu dividir em 3 sacolas. Sim, então vamos lá. Há situações do nosso cotidiano em que precisamos saber se um número é divisível por outro, mas efetuar uma divisão pode ser um pouco trabalhoso, sobretudo se não tivermos uma calculadora em mãos. Há, no entanto, algumas regras conhecidas como critérios de divisibilidade, que podem ser muito úteis. Então, os critérios de divisibilidade, eles nos ajudam no dia a dia para que não precisemos fazer, tá, divisões quando não temos ali uma calculadora, algum acesso rápido a um cálculo. O que é o critério de divisibilidade? O critério de divisibilidade é um conjunto de regras utilizadas para verificar se um número é divisível por outro, sem necessariamente fazer a divisão, sem necessariamente fazer os cálculos. É só a gente observar algumas regras, se o número atender aquelas regras, então vai ser divisível por certo número. Então, vamos ver aqui a divisibilidade por 2. Pessoal, para um número ser divisível por 2, basta ele ser par. Ou seja, se ele terminar em 0, 4, 6, 8. Certo? Se terminar em 0, 4, 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e 8. O que é um número par? Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se o número for par, ele é divisível por 2. Se eu não precisar, se eu só fizer um questionamento, olha, verifica aqui se esse número é divisível por 2. Se for um número enorme, você vai querer fazer os cálculos, vai precisar fazer os cálculos? Se eu só pedir para verificar e não fazer os cálculos, me dizer qual o resultado, só dizer se é ou não, aí você vai olhar se ele é par ou não. Se ele for par, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, se o último algarismo dele for um desses, certo? A casa das unidades, ele é divisível. Se não, não é. Por exemplo, aqui, ó, 896, ele é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 6 e 6 é par. 87 não é. Ele termina em 7 e 7 é um número ímpar, logo não é divisível por 2. Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Critério de divisibilidade por 3. Um número natural será divisível por 3 se a soma, tá, dos algarismos dele, dos algarismos absolutos, for divisível por 3. Por exemplo, 75 é divisível por 3, aí eu vou pegar os algarismos que formam 75, o 7 e o 5, e vou somá-los. 7 mais 5 vai dar 12. 12 é divisível por 3? É. 12 dividido por 3 dá 4. Ah, professor, e se der um número ainda grande quando somar? Pode somar os resultados também. Por exemplo, ó, 75 não deu 12, aí eu vou somar 1 mais 2. Posso somar, tá certo? Os resultados também, os algarismos do resultado. 1 mais 2 dá 3. 3 é divisível por 3? Sim. Aí já ficou menor o número. Fica mais fácil ainda, tá certo? Então, pode somar quantas vezes você quiserem. Somou o número, deu um resultado. Somou o resultado, vai dar outro resultado. E aí, até chegar no número que facilite
para você verificar se é divisível ou não por 3, tá certo? Agora, 143 é divisível por 3? Vamos ver aqui, ó. 1 mais 4 vai dar 5, mais 3 vai dar 8. 8 dividido por 3? Não. 8 não é divisível por 3, tá bom? Então, aqui a gente tem que... A gente está falando, pessoal, dos números naturais, tá certo? Então, sempre lembre que a gente está falando de números naturais. 8 não é divisível por 3. Não existe um número natural que multiplicado por 3 dê 8. Logo, o 143 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número ele vai ser divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos, o da dezena e o da unidade, forem 0, certo? 0, 0, ou formar um número divisível por 4. Então, quando ele terminar em 0, 0, ou quando esses dois últimos números forem divisíveis por 4. Então, aquele número geral vai ser divisível por 4. Por exemplo, aqui, ó, 12.816. 16 não é divisível por 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, tá? Então, o 12.816 também é divisível por 4. 34.800. Olha, termina em 00. Terminou em 00, então é divisível por 4. Certo? Então aqui a gente só está verificando se é divisível sim ou não, tá, pessoal? 823. Aí eu vou olhar os dois últimos números, né? 23. 23 é divisível por 4? Não. 20 é e 24 é, mas 23 não é. Então, 823 também não é divisível por 4. Agora vamos ver aqui divisibilidade por 5. Aqui é fácil, pessoal. Tem que terminar em 5 ou em 0. Terminou em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Por exemplo, 89.675. Termina em 5, é divisível por 5. 75.940 é divisível por 5. Então, é divisível por 5 porque termina em 0. 540.967 não é divisível por 5, termina em 7. E ele tem que terminar em 0 ou 5, tá, pessoal? Divisibilidade por 6. 4.000, divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 2, ele precisa ser par. Para ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá, pessoal? Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Para ser divisível por 3, nós somamos todos os algarismos e verificamos se o resultado é divisível por 3. Vamos ver aqui, ó. 4.374. Ele é par, termina em 4. Então já é divisível por 2. Então a gente já tem um. Agora vamos ver por 3. Ele tem que ser estabelecer aqui nesses dois critérios. Ele vai ter que encaixar nesses dois critérios aqui para ser divisível por 6. Agora vamos ver se é divisível por 3. 4 mais 3 dá 7, mais 7, 14, mais 4, 18. 18 é divisível por 3? É. 18 dividido por 3 dá 6. E resto 0. Ah, professor, mas 18 ainda é muito grande, eu não sei. Só some aí. 1 mais 8 vai dar 9. 9 é divisível por 3? É. Tá, pessoal? Então, essa dica, tá? Para se vocês quiserem diminuir ainda mais os números. Então, se ele é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Ok? Entenderam isso aí, pessoal? Então, vamos lá, tá? Agora, 4.894. Vamos verificar aqui, ó. Primeiro, ele é par? É, termina em 4. Então, a gente já tem um critério, tá? Que ele está obedecendo. Agora vamos ver o segundo, se a soma dos números que formam ele vai ser divisível por 3. 4 mais 8 dá 12, mais 9, 21, mais 4, 25. 25 não é divisível por 3. Então, se 25 não é divisível por 3, professor, mas 25 é grande. Pega 2 mais 5 vai dar 7. 7 dividido por 3? Não. Então, não é divisível por 3. Logo, ele não é divisível por 6, porque só foi por 2. E tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E 32.893, a gente nem precisa fazer, porque verificou se ele é par? Não é. Então, acabou aí, tá? Não é divisível por 6. Lembrando, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora vamos verificar aqui
Divisibilidade por 8. Ela lembra um pouquinho a divisibilidade por 4. Como foi a divisibilidade por 4? Tem que os dois últimos números serem 0, 0 ou os dois últimos números serem divisíveis por 4. Agora vamos ver por 8. O número natural é divisível por 8 se os seus três últimos algarismos, então o do 4 só eram 2, do 8 são os três últimos números, forem 0, 0, 0, 0. Ou formarem um número divisível por 8. Então, praticamente segue a mesma regra do 4, certo? O mesmo critério do 4. Só que são três zeros e tem que os três últimos números serem divisíveis por 8. 12.000 é divisível por 8, porque termina em 0, 0, 0. 8.032 é divisível por 8, porque 0,32 é a mesma coisa que 32. 32 é divisível por 8, que dá 4. Então, 8.032 é divisível por 8. 21.817 não é divisível por 8, pois seus três últimos algarismos formam 817, que não é divisível por 8. 817 não consigo dividir por 8. 816 eu consigo, tá? 824 eu consigo, mas 817 não. Divisibilidade por 9. Agora vamos lá, ó. Um número natural será divisível por 9 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Bem parecido com o 3. Ó. O 8 parecido com 4 e o 9 é praticamente, tá? Segue a mesma regra do 3, só que tem que ser divisível por 9, não é isso? Então, 3 mais 4 dá 7, mais 2, 9. 9 é divisível por 9, 342. Tá? 342 é divisível por 9? É. Porque 3 mais 4 mais 2 dá 9. E 9 é divisível por 9. Agora vamos ver aqui, ó. 878 não é divisível por 9. Por quê? Porque 8 mais 7 dá 15, mais 9, 24. E 24 não é divisível por 9. 27 é, pessoal. 27, 36, 45, 18, 9, mais 24 não é. Então, o critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Como eu falei para vocês, são bem parecidos. Alguns a gente vai pegando, o macete de um já vai pegando do outro, pessoal. Tudo isso, tá? Eles vão se interligando aí. Agora, por 10 é muito fácil também, tem que terminar em zero. Se terminar, se o último algarismo for zero, ele é divisível por 10. 5.890 é divisível por 10, termina em zero, termina, então é. 49.305 é divisível por 10? Não, ele termina em 5, ele tem que terminar em zero. Não terminou em zero, não é divisível por 10. Observação. Seguindo a mesma lógica do critério de divisibilidade por 10, podemos pensar em regras semelhantes para outras potências de base 10, ficando assim, um número divisível por 100 se terminar em 0, 0. Um número é divisível por 1000 se terminar em 0, 0, 0. Aqui seriam apenas dois zeros, tá? Aqui 3 zeros e 10.000, 4 zeros, ok? Então, vamos seguindo aqui os nossos critérios, que a gente agora tem do 11. O 11 é o mais complexo que tem, tá, pessoal? Então, preste atenção aqui, que é o que tem mais detalhezinhos nas suas regras. Depois do 11, o 12, o 15 e 25. Então, já já a gente termina aqui, ó. O 11, pessoal, ele é um número, tá? Para a divisibilidade por 11 vai acontecer quando um número quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos da posição ímpar e a soma dos valores absolutos dos algarismos de posição par resultarem em um número divisível por 5. Então, eu vou pegar os números em posição na posição ímpares, nas posições ímpares, então eu vou contando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta casa, tá? Então, de posição ímpares, eu vou somar e vou fazer a subtração com os que estão na posição pares. Como assim? Ó? Vamos ver aqui esse exemplo. 62.623 é divisível pelo número 11. Por quê? Vamos ver. Inicialmente, devemos identificar os algarismos de posição ímpar e de posição par. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, 1, 3 e 5 são ímpares. Então, eu vou somar esses algarismos. 3 mais 6, 9, mais 6, 15. Ok. E aqui, ó, 2 mais 2, 4.
15. Agora eu vou fazer a subtração. 15 menos 4 vai dar 11. Tá? Então aqui, ó, soma dos algarismos nas posições ímpares e a soma dos algarismos na posição pares. Agora eu faço subtração. Os ímpares de posição ímpares menos o da posição par. Deu 11. Deu 11. Pronto, então 11 é divisível por 11. Logo, o número 62.623 também é divisível por 11. Agora, vamos ver aqui outro número. 324.254 é divisível pelo número 11. Teremos aqui, ó, somando os números de posições ímpares. Então, é 4 mais 2 mais 2, que dá 8. E vamos verificar, vamos analisar aqui se ele é ou não. E 5 mais 4 mais 3 é igual a 12. Então, é o da posição ímpar, que é 8, menos 12. Tem como eu tirar 12 de 8, pessoal? O minuendo, tá? Não dá para a gente tirar aqui o subtraindo do minuendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nesse caso, devemos adicionar o menor múltiplo de 11, que não seja zero, ao minuendo, de tal forma que a subtração exista para os números naturais. Ó. Então, aqui não era possível, aí eu vou adicionando. Eu posso adicionar 11, 22, 33, 44, tá? Até que o minuendo seja maior do que o subtraendo. Então, 11 mais 8 vai dar 19. 19 é maior que 12, então dá para eu fazer a operação. 19 menos 12 vai dar 7. 7 não é divisível por 11. Se 7 não é divisível por 11, então 324.254 também não é divisível por 11, pessoal. Agora vamos ver o critério de divisibilidade por 12. Vocês lembram que o de 6 ele tinha que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, para saber o critério de divisibilidade por 6 era só se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já com 12 acontece algo bem parecido. Ele tem que ser por 3 e por 4. O número que eu estou verificando se é divisível por 12. Se for por 3 e por 4, também vai ser por 12. E por 3, a gente tem que somar todos os algarismos para saber se é divisível por 3. Já por 4, eu tenho que ter os dois últimos algarismos eles serem 0, 0, ou que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Então, vamos verificar aqui. 43.212 é divisível por 12, pois 4 mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2 é igual a 12. Então, 4 mais 3, mais 2, mais 1, mais 2 é igual a 12. E 12 é divisível por 3. Ok, então a gente já sabe. E ele termina em 12. 12 também é divisível por 4. Logo, 43.212 é divisível por 12. Agora, 546.748 é divisível por 12? Não. Por quê? Pois apesar de os dois últimos algarismos serem números divisíveis por 4, 48 é divisível por 4, mas a soma dos seus algarismos, dos valores absolutos dos seus algarismos, não é, dá 34, não é divisível por 3. Então, se ele não seguir os dois critérios, ele não vai ser divisível por 12. Então, esse número 546.748 não é divisível por 12. Agora, por 15, bem parecido, tá? Com 6 e com 12, por 15 tem que ser por 3 e por 5 para ser por 15 também. Então, vamos lá. O número natural é divisível por 15 quando é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Vamos ver esse exemplo aqui. 26.385 é divisível por 15, pois é divisível por 15, pois é divisível por 3, 2 mais 6 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 8 dá 19, 19 mais 5 dá 24, 24 é divisível por 3, tá? E ele termina em 5, é divisível por 5. Logo, 26.385 é divisível por 15 também. 30.575 não é divisível por 15. Ele é divisível por 5, mas não é divisível por 3. Vamos ver. 3 mais 0. 3 mais 5. 8 mais 7. 15
mais 5, 20. 20 não é divisível por 3. Logo, 30.575 não é divisível por 15. Agora vamos ver aqui, tá certo? Se o próximo número. O próximo número é 25. O número natural é divisível por 25 quando terminar em algarismo, tá? Os algarismos das dezenas e unidades simples. Em 00, em 25 ou em 75. Então, 89.675 é divisível por 25, porque termina em 75. 93.050 é divisível por 25, porque termina em 50. 10.000 é divisível por 25, porque termina em 00. 825 é divisível por 25, pois termina em 25. Facilzinho também, né, pessoal? Antes de a gente partir aqui para o último conteúdo, esses critérios de divisibilidade, eles são bastante extensos, tá? Então, é preciso eu praticar bastante para pegar todos esses critérios. São muitos critérios aí para a gente ir aprendendo. Então, vai pegando aí, respondendo as questões e aprendendo cada vez mais sobre esses critérios de divisibilidade, certo? Então, alguns são mais simples, outros um pouco mais complexos, mas eles vão ajudar muito vocês, para na hora que vocês forem fazer divisões, vocês já verificarem se é ou não possível fazer aquela divisão, se vai ter ou não resto. Então, vai ser muito útil para vocês, tá, pessoal? Vamos ver aqui uma utilização deles no dia a dia, em situações que envolvem os múltiplos e divisores. Agora vamos aqui, ó. Existe uma grande relação entre horários para tomar medicamentos e divisores. Para mostrá-los, vamos pensar na razão pela qual muitos remédios são tomados de 6 em 6 horas, 8 em 8 e não de 7 em 7 horas, que é um número entre 6 e 8. Para verificar por que algo não pode ser feito, tente pensar o que aconteceria se fizéssemos desse jeito. Aí vamos lá. Vamos supor que uma pessoa vai tomar um remédio por 3 dias, começando esse remédio à meia-noite. Vamos completar o quadro mostrando os horários em que ela deverá tomar os remédios em cada caso. Então, no primeiro dia, ele começa de meia-noite, 0 hora, né? 0 hora, mais 7, 7, mais 7, 14, mais 7, 21. Então, vai tomar esses horários no primeiro dia. Já no segundo dia, 21 mais 7 dá 28. O dia tem 24 horas, 28 menos 24, então vai ser 4 horas da manhã do outro dia que vai continuar tomando remédios. 4 horas mais 7 dá 11, mais 7 dá 18. 18 mais 7 vai dar 25. O dia tem 24 horas, 25 menos 24, então 1 hora. O próximo remédio. 1 hora mais 7, 8, mais 7, 15, mais 7, 22. Olha que horário doido aqui, pessoal, para tomar os medicamentos. Então, não dá para a gente estar seguindo a tomar remédio de 7 em 7 horas. Aí vai ficar muito difícil da gente controlar. Agora vamos ver aqui o que acontece se for de 6 em 6 horas e de 8 em 8 horas. Olha, começou meia-noite. 0, 6, 12, 18. 0, 6, 12, 18. Tá? 0 é 24 horas, 18 mais 6, 24, então 0 horas. 0, 6, 12, 18. 0, 6. E com 8 horas, ó, 8, 0, 8, 16, 24, que é 0 de novo. 8, 16, 24, que é 0 de novo, 8, 16. Olha aqui que os horários ficam padronizados, aí facilita para o paciente estar tomando esses medicamentos nos seus horários, nos seus devidos horários. E por que isso acontece? Porque 6 e 8 são divisores de 24. Então, toda vez que eu divido 24 por 6 ou 8, não vai restar, não vai ter resto. Assim, sempre ficando a divisão exata, sempre ficando padronizada. Veja que é relativamente comum os medicamentos serem tomados de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, ou a cada dia de 24 em 24 horas. Por quê? Porque esses são os divisores de 24. Então, sempre vai ficar num padrão para a gente tomar os medicamentos. E é isso, pessoal. Então, isso daí foi uma aplicação da divisibilidade no dia a dia, certo? De múltiplos e divisores no dia a dia. E tem muitas outras situações em que a gente pode utilizar esses critérios, esses múltiplos, esses divisores, tá bom? Então, a aula da gente hoje
finaliza por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu sei que tem bastante detalhezinhos, mas isso aí a gente vai pegar, a gente vai compreender melhor ainda na prática. Então vamos praticar, tá, pessoal? E é isso. Valeu. Até a próxima. Fui.